Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo da noite de hoje. Nós fazemos parte do Centro Espírita Luz e Verdade, centro que fica situado na Barra de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e fazemos parte do GEL, que é o Grupo de Estudo do Livro da Codificação. Esse canal ele é dedicado ao estudo do Livro dos Médiuns, e hoje nós vamos estar estudando o capítulo 6 da segunda parte, que é o capítulo que vai nos falar sobre as manifestações visuais. Antes, como de costume, a gente faz uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida para a nossa harmonização. Depois a gente faz a nossa prece e damos início ao nosso estudo. Então, hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, o médium Chico Xavier, a lição 24, o Tesouro Enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tiago, capítulo 5, versículo 3. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolve-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta da emoção transitória dos sentidos materiais, a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes, a fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz necessário, trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Então, vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos em Seu nome, pela oportunidade de estudar, e de estudar, ampliar a nossa visão, o nosso entendimento. Obrigado, Senhor, por esse espírito cristão que nos une, pelos laços fraternos, do ideal, da busca pelo bem, e de fazer o melhor que pudermos. Rogamos ao Senhor que ampare a cada um que está aqui presente, que está aqui estudando conosco, assim como a todos que estão necessitados, precisando de auxílio, que possam ser amparados e renovados, que possam ser assistidos em suas necessidades, mas que todos nós nos esforcemos diariamente para estar contigo, Senhor. Muito obrigado por tudo, que assim seja, e graças a Deus. Então, vamos dar boa noite aqui a Eline Amorim, a Cristina Lúcia, a Giane, a Tânia Matos, ao Eduardo Mesmer, a Silvia Lanes, a Cristiane de Oliveira, ao Flávio Melo, ao Alessandro Souza, a Rita Maria e a todos que estão aqui conosco. Então, hoje, a Ludmila vai começar o nosso estudo. Boa noite a todos. No estudo anterior, foi abordado as manifestações físicas, os ruídos, arremessos de objetos, e hoje nós vamos partir para as manifestações visuais, propriamente ditas. No início desse capítulo, Kardec já começa falando para a gente que as manifestações visuais, elas são, de todas as manifestações, uma das mais interessantes e que também despertam maior curiosidade, E Kardec começa com uma série de perguntas aos espíritos com relação a essas aparições dos espíritos às pessoas encarnadas. A primeira pergunta de Kardec é: os espíritos podem se tornar visíveis? E a resposta, sim, sobretudo durante o sono.
Entretanto, certas pessoas o veem durante a vigília, mas é mais raro. E aí depois tem uma nota, né, explicando que enquanto o corpo repousa, o espírito, até como é dito no Livro dos Espíritos, né, há um relaxamento desses laços que ligam o corpo ao nosso corpo espiritual, e assim a gente fica mais livre para poder agir, para poder ir aonde quiser, para poder se relacionar com as pessoas. Kardec chega a comparar no Livro dos Espíritos, no capítulo que trata da emancipação da alma, ele chega a comparar o nosso corpo físico como uma prisão. E durante o sono, nós estamos libertos, né, parcialmente dessa prisão, temporariamente libertos, e podemos fazer o que bem entendermos durante o sono. Embora aqui, né, Kardec deixa claro para a gente que nós vamos tratar mais especificamente na parte da aparição no estado de vigília, vale a pena a gente estudar um pouco com relação à aparição durante o sono, porque nós vamos ver aqui nas perguntas seguintes que nós temos muitas dúvidas ainda, né? Será que nós podemos ver espíritos? Será que o sonho é isso ou é coisa da nossa cabeça? Como é que funciona esse mecanismo enquanto nós dormimos? E aí a gente, quando começa a estudar um pouco, no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralta, tem um capítulo específico que ele aborda os sonhos. Ele explica de uma forma muito didática, né, o que seriam os sonhos. E ele explica para a gente que não é somente a parte espiritual. Nós temos a parte física, nós temos a parte psicológica e temos também a parte espiritual. Né? Ele tem uma frase que eu achei bem interessante que eu tirei desse livro, que ele fala a seguinte frase: as companhias diurnas serão quase sempre as companhias noturnas fora do vaso físico. Então, nós somos o que pensamos. Se nós pensamos coisas boas, se nós temos bons sentimentos, se nós temos boas vibrações, automaticamente, quando o nosso corpo físico estiver repousando, nós vamos para bons lugares, nós vamos nos relacionar com as pessoas, né, com pessoas que têm um sentimento, um pensamento mais elevado, na mesma proporção que também, se não tivermos um pensamento tão com um propósito do bem, nós também iremos para lugares, né, nós não temos o corpo físico para nos privar de ir a lugares que, infelizmente, não são lugares tão felizes assim. Mas, prosseguindo a pergunta de Allan Kardec, na questão número 2, Kardec pergunta: os espíritos que se manifestam à visão pertencem mais a uma classe do que a outra? Ou seja, os espíritos que se apresentam, né, que nós podemos ver, algumas pessoas têm essa capacidade, são espíritos mais evoluídos, são espíritos menos evoluídos? E a resposta é: podem pertencer a todas as classes, tanto as mais elevadas quanto as mais inferiores. Pergunta 3. É dado a todos os espíritos manifestarem-se visivelmente? E a resposta: todos o podem, mas não tem sempre a permissão, nem a vontade. Qual o objetivo dos espíritos que se manifestam visivelmente? Depende, segundo a sua natureza. Ele pode ser bom ou pode ser mau. E aqui eu vou abrir um parênteses só para a gente lembrar o seguinte, que quando você tem essa manifestação visual, quando há a resposta que nem todos têm a permissão ou a vontade, a gente pensa também, né, Chico Xavier falava muito isso, né, que o telefone toca de lá para cá. Então, não é assim: olha, eu quero ver o espírito, então, por favor, apareça espírito para eu poder te ver, né? Não é assim que funciona, né? A permissão tanto do espírito quanto nossa, né? Qual o objetivo? Nós temos merecimento para tal, né? Porque senão dá a entender que nós podemos ver a qualquer momento, na hora que quisermos, na hora que bem entendermos. Na verdade, não é assim que funciona, né?
E a pergunta, quando fala que os espíritos se manifestam de acordo com a sua natureza, Kardec pergunta, né? Mas como que se dá essa permissão se um espírito é mau? Para que ele se manifesta? Qual o objetivo? Aí a pergunta é para experimentar aqueles aos quais aparecem. A intenção do espírito pode ser má, porém o resultado pode ser bom. Nós vemos muito isso, né? Quantas pessoas, às vezes, que sofrem com determinadas aparições, as pessoas chegam nas casas espíritas, por vezes apavoradas, porque estão vendo espíritos, não sabem o que fazer, se sentem ameaçadas, e lá elas são ajudadas. Mas aqui a gente tem que ver que não só as pessoas que chegam são ajudadas, mas os espíritos que as acompanham também são ajudados. Então, tudo há um lado bom. Deus não faz nada sem um intuito. A providência divina, ela está sempre nos amparando. Então, muitas vezes, aquilo que parecia ser algo ruim, que parece ser algo negativo em nossa vida, nós vamos ver que, às vezes, até sem perceber, nós estamos ajudando outras pessoas. Pergunta 6. Qual pode ser o objetivo dos espíritos que têm uma intenção má em se fazendo ver? Amedrontar e, frequentemente, se vingar. Quantos espíritos aí que aparecem, que são aqueles espíritos zombeteiros, né? Eles sabem que a pessoa tem medo, e aí eles vão, porque eles sentem, né? O nosso pensamento, eles conseguem perceber, e aí quanto mais aquela pessoa tem medo, mais aquele espírito está lá, né? Ou faz uma gracinha, faz um ruído, ou aparece, nesse caso, ele mesmo aparece, e muitas vezes, aquele médium iniciante, quando ele começa a perder o medo, automaticamente o próprio espírito zombeteiro, ele se afasta, porque ele está lá porque ele acha engraçado, né? Ele quer mexer com a pessoa, e quando aquilo não incomoda mais a pessoa, quando ele percebe que a pessoa não sente mais medo, o espírito automaticamente se afasta. Lembro de um caso que aconteceu numa casa espírita, de uma adolescente, e ela ficava muito assustada à noite, porque ela ouvia ruídos, ela via espíritos à noite, e logicamente só ela que conseguia perceber. E ela ficava muito assustada, a família também não compreendia muito, porque ela acordava no meio da noite, chorando, desesperada, e a família querendo dormir, né? Ninguém via nada, achava que ela estava com algum problema psiquiátrico, enfim. E ela conversando com a dirigente da casa, ela falou assim, eu não sei o que eu faço, porque eu fico chorando, eu cubro a cabeça e não adianta nada, eu continuo vendo, é pior, aliás, é até pior quando eu fecho o olho, porque eu vejo mais ainda, e eu não sei o que eu faço. E aí ela foi orientada, a dirigente, da seguinte forma, ela falou assim, olha, não se importe, porque é um espírito zombeteiro, e ele está vendo que você sente medo. Quanto mais você sentir medo, mais ele vai fazer. Então, procure conversar com o espírito, né? Fala com ele que você quer dormir, que ali não é o momento. Se ele quiser, ele que vá ao centro espírita com você, porque lá ele será atendido, parará. E essa adolescente assim o fez à noite, né? No momento que ela foi dormir, ela começou a ouvir os ruídos. Mas essa adolescente, na sua na sua pureza, né, no seu modo de falar, ela confundiu um pouco na hora e falou assim, olha, por favor, seu espírito, eu preciso dormir porque amanhã eu acordo, porque eu vou estudar, eu preciso acordar cedo para estudar, então deixa eu dormir, a gente pode ser amigo depois, eu não tenho medo do senhor não, mas por favor, eu quero dormir. E qual foi a surpresa? Que isso nunca mais aconteceu. Então, assim, dessa maneira infantil, né, dessa maneira inocente de se tratar a situação, creio eu que o espírito deva ter sido tocado, não sei, né, ou então foi acompanhado ao centro, né, ele percebeu as intenções dessa pessoa e realmente essa adolescente não sentiu mais medo devido à fala dessa dirigente que orientou, e ela não teve mais problemas.
Então, a gente tem que desmistificar, né, que o mundo espiritual, os espíritos, nossos irmãos desencarnados, eles sentem como nós. Então, eles também têm medo, eles também se assustam, eles também riem da gente, eles também brincam conosco, eles também falam coisas sérias. Então, a gente tem que tirar, né? Às vezes, a gente tem que tirar um pouco desse peso, né? Ah, o espírito está aqui, o espírito está me vendo, eu estou vendo o espírito. A gente tem que levar de uma forma mais leve, né? Então, voltando à pergunta, pergunta número 7. Que inconvenientes haveriam se a possibilidade de ver os espíritos fosse permanente e geral? Não seria um meio de tirar as dúvidas dos mais incrédulos? Olha só a importância dessa pergunta, né? Aí Kardec pergunta assim, bom, se tem pessoas que não acreditam nos espíritos, por que então Deus, né, não nos habilita a ver espírito a todo instante, a todo momento? É uma forma daquelas pessoas que não acreditam passarem a acreditar, porque elas vão ver, então não vai ter problema nenhum. E a resposta é muito sábia, né, que fala o seguinte, que quanto aos incrédulos, na verdade isso não adiantaria muito, porque quem não acredita, mesmo vendo, vai continuar não acreditando. Tá aí a resposta daquelas pessoas que falam que não existem vida após a morte, porque ninguém voltou para contar. Sendo que nós temos vários livros psicografados e ainda assim as pessoas não acreditam. Quem não quer acreditar, não acredita. Agora, com relação a ver espíritos a todo instante, constantemente, a resposta é a seguinte: estando o homem constantemente rodeado de espíritos, sua visão o perturbaria, torturaria em suas ações e lhe tiraria a iniciativa na maioria dos casos, enquanto que, crendo-se só, age mais livremente. Aí a gente fica pensando, imagina se nós pudéssemos ver, né, a todo instante os espíritos, né, para qualquer lugar que possamos ir, visitar, no momento que pudéssemos achar que estamos sozinhos, estamos vendo espíritos, vários espíritos a todo instante, como seria? Será que isso não beiraria a loucura? A gente vê casos de médiuns, né, que relatam ver, né, perceber a presença dos espíritos por várias vezes. Tem uma médium, tem a Ivone Pereira, do livro Recordações da Mediunidade, e ela fala no livro, ela relata, né, são relatos dela, ela relata que ela via espíritos desde quando ela poderia se lembrar, desde os 4 anos de idade. E ela relata aqui no livro que para ela não diferenciava o que era um espírito desencarnado, o que era um espírito encarnado. Então, ela, criança, via, ela não sabia se era um familiar ou se não era, ela não sabia discernir. Mas mesmo essa médium, né, que tinha, ela possuía várias faculdades mediúnicas, a gente pode observar até no relato do livro dela, que não era assim todos os espíritos que ela via a todo instante. Tem até uma história que ela conta que ela, sendo hospedada numa cidade no interior do estado do Rio, ela sentia muito desconforto, passou mal, começou a ficar doente. Ela sabia que não estava normal aquele local, mas ela não conseguia enxergar o que estava acontecendo, mesmo a possuidora de várias faculdades mediúnicas. E passaram-se dias e ela em estado febril, ela tendo alguns problemas físicos até, depois de dias que ela conseguiu visualizar o espírito sofredor que ali residia e conseguiu auxiliá-lo. Então, a gente pode ver que mesmo aqueles médiuns que veem espíritos como se fossem, como diz Divaldo, né? Eu vejo pessoas que, às vezes, eu não sei o que é vivo, o que é morto. Divaldo brinca muito com isso. Mesmo essas pessoas, não são todos os espíritos que eles veem, e nem a todo instante. Pergunta número 8. Se a visão dos espíritos é inconveniente, por que ela é permitida em certos casos?
E aí a resposta é para dar certeza de que nós não estamos sozinhos, no momento de dificuldade, nós estamos sempre amparados, nós também podemos ajudar aqueles que vêm a nós em busca de auxílio. E aí vem a pergunta número 10, que para mim é a pergunta que até nós conversamos sobre isso, né? Acho que na penúltima reunião, com relação ao medo que temos de espíritos. E a pergunta é racional se amedrontar com a aparição de um espírito? Muitas vezes, nós espíritas, às vezes a gente meio que se culpa, né? Ah, mas eu sou espírita, eu creio na vida após a morte, e eu morro de medo de espírito, né? Ou se aparecer um espírito aqui, principalmente se for na minha casa, sozinha, 2h da manhã, eu vou ficar com muito medo. Será que é racional, né? Esse medo todo? E aí vem a resposta. Aquele que reflete deve compreender que um espírito, qualquer que seja, é menos perigoso do que um vivo. Olha só, né? Até porque o espírito, eles podem nos atingir mentalmente. Eles podem, de acordo com a nossa faixa vibratória, né? Se nós assim permitirmos, eles podem nos atingir. Aquelas pessoas que estão encarnadas, elas podem nos atingir, mesmo que nós não estejamos vibrando na mesma faixa que elas. Kardec tem um exemplo aqui bem interessante, né, numa nota com relação a essa pergunta, que ele diz de uma conhecida dele, que estava sozinha na residência, e ela relata que, à noite, quando ela foi se deitar, no quarto dela, ela viu um homem. E ela ficou apavorada, porque tinha um homem no quarto da mulher, a mulher estava sozinha em casa. E aí ela ficou apavorada, só que ela se lembrou que a casa estava toda fechada, a casa estava trancada. Então, não tinha como ser um ladrão. E aí a mulher automaticamente pensou, parece que isso não é senão um espírito, já posso dormir tranquila. E aí a gente pensa, será que nós teremos essa tranquilidade? Acho que não. A Ivone Pereira, né, ela, no livro Recordações da Mediunidade, ela passou vários dissabores, né, com relação à mediunidade. Desde criança realmente ela se dedicou à tarefa mediúnica. E, logicamente, tiveram momentos muito bons, mas também tiveram momentos de bastante sofrimento. E ela fez um relato da seguinte forma: jamais os temi, nunca me perturbariam ou nunca me perturbaram ou causaram qualquer dano. Eu os amava e compreendia. Olha que lindo, né? Que sejamos assim, né? Que possamos tê-la como exemplo, que nós possamos ver aqueles amigos que aparecem para nós, não como um inimigo, né? Não como alguém, um rival, e sim como um irmão que, se veio a nós, tem um motivo. Nada acontece por acaso. Então, deixa eu só correr, porque hoje é o que vou levar para o chão de orelha do Humberto. Pergunta número 12, né? Os espíritos que se aparecem com asas, eles têm a necessidade de usar asas? E nós já aprendemos, né, que não há necessidade. O espírito, ele pode se locomover com a força do pensamento, mas, logicamente, de acordo com a crença de cada um. Então, se a pessoa encarnada, ela crê que para ser espírito é preciso ter asas, o espírito vai fazer-se enxergar dessa forma, na mesma proporção que, às vezes, como ele quer se identificar como uma pessoa conhecida, ele vai ter uma aparência, talvez, que ele teve na última encarnação, onde ele era familiar de uma determinada pessoa, ou em outra determinada denominação religiosa, como já foi falado aqui, né? Ele tem a aparência do preto velho. Enfim, ele pode ter a forma, a característica que ele quiser se apresentar. Os espíritos zombeteiros, então, já que ele pode tomar a forma que ele quiser, será que ele poderia
para prejudicar a gente, né? Ele poderia tomar a forma de uma pessoa querida. Será que um espírito zombeteiro, um espírito que quisesse me fazer o mal, pode tomar a aparência de um familiar meu, que eu tanto amo, para me enganar? E a resposta é: há coisas com as quais não lhes é permitido brincar, né? A gente tem o livre-arbítrio até certo ponto, né? Senão seria muito fácil um espírito nos prejudicar, nos ludibriar. E para encerrar, pergunta número 15. Sendo o pensamento uma espécie de evocação, compreende-se que provoque a presença do espírito. Mas como acontece que frequentemente as pessoas nas quais mais se pensam, que se deseja ardentemente rever, não se apresentam jamais em sonho, enquanto se vê pessoas indiferentes e as quais não se pensam de nenhum modo. E aí, quantas vezes nós nos questionamos com relação a isso, né? Quantas vezes nós sonhamos com coisas que não tem nada a ver, pessoas que não têm nada a ver, e às vezes a gente queria tanto ver aquele familiar, né? Aquele familiar que desencarnou, que a gente ama tanto, a gente queria tanto matar a saudade, dar um abraço, nem que seja em sonho, mas aí a gente não sonha. Em compensação, a gente sonha com pessoas nada a ver, né? E aí a resposta, né? Com relação a gente sonhar pessoas que não têm nada a ver com a gente, né? Se não pensais nela, é possível que elas pensem em vós. De outra parte, não podeis fazer uma ideia das relações do mundo dos espíritos. Então, se nós temos contato com essas pessoas no plano espiritual, é porque nós estamos ligados com o pensamento. Lembrando que nós temos várias reencarnações. Essa não é a primeira. Quem garante que nós não conhecemos essas pessoas de reencarnações pregressas, de vidas pregressas, e não nos recordamos? Quem garante? Na mesma proporção que com relação ao sonho, quem garante também que nós não encontramos com aqueles seres amados, e aí, por conta da nossa limitação física, nós também não recordamos? Nós sabemos que os nossos sonhos, muitas vezes, nós não recordamos de forma nítida, mas nós temos as sensações, boas ou ruins, que nos dão ideia do que aconteceu com a gente durante o nosso repouso físico. E aí eu me recordo, para encerrar, eu me recordo de uma situação pessoal, da qual eu sempre tive vontade de conhecer uma determinada pessoa, que eu sempre amei profundamente. Mas, quando eu reencarnei, essa pessoa já era desencarnada, há mais de 20 anos. Mas eu sempre amei essa pessoa, desde quando eu me conheço por gente. E sempre falava que eu tinha um sonho de poder ver essa pessoa, de poder me encontrar, que eu queria ter nascido em outra época, né, dramática, né? Que eu queria ter nascido em outra época para viver com essa pessoa, para ficar com ela. E eu sempre falei sobre isso com várias pessoas da minha família, né, que eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecer essa pessoa. Nunca havia sonhado com essa pessoa, nada, só conhecia por foto e por relatos de familiares. Até que um belo dia eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa. E foi muito bonito o nosso encontro, né? Foi através de uma médium. E aí essa pessoa virou para mim, eu no auge da minha emoção, eu não sabia o que dizer. E aí qual foi a primeira frase que essa pessoa falou para mim quando me conheceu, que a gente se viu? Essa pessoa falou assim para mim: Ludmila, você diz que não me conhece, que nunca me viu, mas a gente sempre se encontra quando você dorme. Olha só. E aí, logicamente, fiquei emocionada, mas bastante envergonhada, porque eu já era espírita. Eu fazia parte da mocidade espírita do centro. E às vezes a gente fica tão preocupado, né, em ver, e a gente esquece que nós temos a bênção do nosso repouso físico, aonde nós podemos encontrar com aquelas pessoas que nós amamos. Olha que bênção que nós temos. Né? Como diria Allan Kardec no Livro dos Espíritos, é um recreio para aquelas pessoas que estão trabalhando tanto, é um momento de libertação.
Então, que nós possamos acreditar, que nós possamos solicitar sempre a presença dos nossos irmãos espirituais para termos, durante o nosso momento de repouso do nosso corpo físico, termos contato com seres que possam nos auxiliar, que possamos estudar, que possamos aprender e que possamos trabalhar também. E agora vamos passar a palavra para o nosso irmão Humberto, que vai prosseguir com o estudo da noite. Obrigado, Ludmila. Antes, Ludmila, tem muitos comentários, tá? Então, eu vou abrir aqui o áudio seu, aqui do Sérgio. E aí, assim, eu vou lendo aqui os comentários, se vocês quiserem fazer algum comentário adicional, tá? E dar boa noite também para Esther Risuto, para o Renato Mairink, para a Gisele Fagundes, para o Vinícius Faria e para a Ana Cláudia Tito. Tá? Boa noite a todos que estão aí presentes no estudo. Então, vamos lá, vou botar aqui os comentários. Será que verdadeiramente queremos ver espíritos? Quantas dificuldades surgem para aqueles que podem vê-los? Realmente, né? Não é tão simples. Eu costumo dizer, uma vez eu conversei com uma pessoa, e eu também na época de mocidade espírita, né, eu falava assim, eu quero ver espíritos, e a pessoa falou assim para mim, o problema é que você não vê só coisas boas, né? Você vê coisas boas e vê coisas ruins. Quem dera se nós víssemos só espíritos evoluídos, né? E tem uma outra situação que você também falou, Ludmila. Às vezes a gente quer ver um ente querido, mas aquele ente querido não está ainda preparado para que a gente possa vê-lo. Ele não há permissão. E a gente vê isso lá no André Luiz, né? Que André Luiz queria visitar seu lar, quantas vezes ele foi negado a ele visitar o lar. E depois ele pôde visitar o lar dele, e ele teve uma perturbaçãozinha, né? Então, nem sempre aquele ente querido pode estar preparado para nos aparecer, né? Para que a gente possa vê-los, né? Exatamente. Aí tem um outro comentário. Os hospitais psiquiátricos estão cheios de médicos que são predispostos à evidência. Nossa sociedade, pelo desconhecimento do tema, condena muitos irmãos à loucura. Isso acontece, né, de fato. Isso é perfeito, essa colocação do Mairink é perfeito. E com a chegada da ciência e a religiosidade, né, muitos cientistas, muitos médicos já estão começando a se preocupar com essa questão da religiosidade, né? E muitas doenças desse tipo serão evitadas, muitas. Quando se chegar realmente a essa conclusão de que há muitos médiuns ali, né? Muitas dessas doenças serão... Eu já participei de alguns eventos desses, e que os médicos falam que realmente, quando a ciência e a espiritualidade estiver totalmente interligada, muitas doenças serão evitadas, muitas, principalmente essas aí que foram citadas. Verdade. Tem aqui, eu vou postar aqui em série, que é uma série de comentários sobre o medo, né, de ver os espíritos. E depois tem uma pergunta da Aline, tá? Então, primeiro eu vou postar aqui sobre o medo, que o Alessandro coloca, né, que eu sei muito bem como é isso, e dá muito medo mesmo. Ana Cláudia também respondeu, sim, realmente dá medo, mas quando estudamos e passamos a compreender, o medo desaparece. O Renato comentou, fico imaginando uma aparição no meio de uma reunião cheia pública no céu. Acho que muita gente ia correr, né? Talvez eu estivesse entre eles também. A Cristina, devemos estar vigilantes, pensamentos e ações, mas acredito que seja difícil não sentir um desconforto ao ver um espírito, mas a doutrina nos ensina a confiar. E para terminar, quando estudamos, aprendemos que podemos ver espíritos de luz quanto irmãos endurecidos no mal. Isso aí. Então, e agora tem a pergunta da Aline. A Aline pergunta, já ouvi falar de evidências anímicas e a mediúnica. A mediúnica somente médium ostensivos? Poderia me ajudar sobre esse assunto, por favor? E é isso, meus. Pergunta para o universitário. A questão anímica é do próprio médium mesmo, né? Quando o médium está ali atuando praticamente sozinho, né? Até essa palavra animismo, ela é um pouco confundida dentro da casa espírita, porque às vezes fala que isso aí é uma psicografia anímica, quer dizer, não dá muito valor, mas o médium, ele tem essa capacidade de desenvolver por si próprio a sua mediunidade.
E a mediunidade ostensiva, onde que tem a participação dos médiuns, dos espíritos, é uma mediunidade que já tem aquela que é congruência com os fluidos do médium e do espírito. Vamos dar continuidade aqui ao estudo, da pergunta 16 à pergunta 30, e a gente vai destacar aqui alguns pontos, né? Na pergunta 16, Kardec pergunta aos espíritos por que certas visões são mais frequentes quando estamos doentes. E os espíritos respondem que, na verdade, as visões acontecem tanto quando estamos saudáveis, como estamos doentes também. Porém, quando estamos doentes, algumas doenças elas provocam uma fraqueza maior do corpo. Isso dá uma liberdade maior para o espírito, né? E, consequentemente, torna-se mais fácil que esse espírito entre em comunicação com outros espíritos. Kardec também pergunta por que algumas aparições parecem que acontecem mais à noite do que de dia. E os espíritos respondem que, na verdade, elas acontecem em qualquer horário do dia, não necessariamente somente à noite. Então, às vezes, a gente fica com medo de ver um espírito à noite, mas a gente também pode ver um espírito de dia, né? Então, não tem horário para se ver espírito. O que acontece quando a aparição é um pouco mais tênue, né? A claridade pode ofuscar essa aparição, assim como a claridade ofusca a luz das estrelas, quando está de dia. Uma outra pergunta que Kardec faz, se é com os olhos que nós enxergamos os espíritos. E aí os espíritos respondem que não, que na verdade é a alma que vê, né? Os videntes, inclusive, podem ver com os olhos fechados. Tem uma amiga que é médium, que quando ela era pequena, ela via espíritos, né? Ela também tinha medo. Então ela corria para o quarto dos seus pais e ela colocava o travesseiro no rosto, colocava a coberta por cima do travesseiro e do rosto, se cobria toda, fechava os olhos e ainda assim continuava a ver os espíritos, né? Então, assim, ela não deixava de ver os espíritos por conta de toda a coberta que estava por cima dela, mas era uma reação instintiva dela, que ela tinha, né? Nos itens 21, 22 e 24, nas perguntas, Kardec pergunta como é que se dá esse mecanismo, como é que o espírito se mostra, né? E aí os espíritos vão respondendo que, na verdade, o espírito ele pode se mostrar de uma forma vaporosa, de uma forma imprecisa, mas também ele pode se mostrar com todos os detalhes, né, do seu rosto, da sua fisionomia. Alguns, inclusive, podem se mostrar com tais detalhes que a impressão que dá para o médium é que ele está se falando com uma pessoa encarnada, ele não consegue distinguir, é como se estivesse falando com um encarnado, né? Então, e a gente já vê até isso às vezes em algumas cenas, né? O Divaldo já citou um caso desses, né? Com um espírito e o outro não está vendo, então são casos do dia a dia. E nos casos de materialização, inclusive pode ocorrer a tangibilidade do espírito, ou seja, nesse caso não é só o médium que vê, né? Quando o espírito se materializa, todos nós conseguimos enxergar o espírito, inclusive tocar no espírito, sentir o calor do corpo perispiritual do espírito, sentir a pressão em contato conosco, contato com a nossa pele, né? Então, você consegue ver e sentir através do tato aquele espírito. E nesse caso, não é somente o médium que vê, sim todos nós. Então, a gente vê isso, por exemplo, nas experiências de William Crookes, que ele conseguiu fotografar, inclusive, um espírito, né, o espírito de Kate King. A gente vê também aí as experiências com o médium do Peixotinho aqui do Brasil. Se a gente digitar lá materialização Peixotinho no Google, a gente vai ver algumas fotos de materializações de espíritos. Então, esses fenômenos, eles têm como causa a combinação do fluido do médium com o fluido do espírito, né, que provocam transformações no perispírito do espírito, tornando visível ao médium. Então, a gente vai ver com mais detalhes como funciona esse fenômeno no estudo que o Sérgio vai fazer daqui a pouco. Continuando, lá na pergunta 25, Kardec nos pergunta para os espíritos se todas as pessoas têm aptidão para ver os espíritos. E a resposta é depende. Por que depende? Porque em sono, quando a gente dorme, todos nós estamos em contato com espíritos. Todos nós vemos espíritos. Então, como a gente pega a literatura espírita, muitos acordos, muitas ações, boas ou mais, elas são planejadas nesses encontros espirituais que fazemos durante o sono. E que a gente, às vezes, guarda alguma recordação ou alguma intuição e a gente acaba colocando em prática no nosso dia. Podemos colocar em prática enquanto estamos em vigília. Muitas vezes, em sonho, a gente revê um ente querido que já partiu,
matando a saudade, conversando, guardando intenções desse encontro. Podemos também encontrar com seres muito amados que a gente não conheceu nessa vida material, como a Ludmila comentou, mas que são-nos muito caros, né? A quem a gente teve uma construção afetiva muito intensa em outras existências. Da mesma maneira, podemos também encontrar adversários, quem a gente feriu, quem a gente magoou em outras vidas. Então, quando a gente está dormindo, a gente está em ação e estamos em contato com esses espíritos, né? Estamos em contato com os espíritos. Porém, quando estamos acordados em vigílias, não somos todos que conseguimos ver espíritos. Porque isso depende da organização física do médium, né? E da capacidade que esse médium tem, né, de combinar, né, do espírito, de combinar o fluido do médium com o seu para poder se mostrar visível. Então, não somos todos que conseguimos ver, porque depende da organização física do médium, que geralmente é preparado no plano espiritual para poder executar essa missão da mediunidade quando reencarna. Outra coisa que Kardec pergunta, os espíritos podem tornar-se visíveis sob outra aparência que não seja humana? Os espíritos respondem que a forma natural é a forma humana, é a forma normal. Porém, alguns espíritos inferiores, nesse caso, eles podem tomar outras aparências, inclusive aparências animalísticas, né, se apresentando como lobos ou com outra aparência de um animal, até mesmo como a figura do diabo, né, para quê? Com o objetivo de assustar, de amedrontar, né, de causar pânico, de causar desequilíbrio nas pessoas. É interessante que no livro do Manuel Filomeno de Miranda, ele fala de uma dessas personagens, né, de um desses espíritos, que se apresentavam com a figura de diabo, de Satanás, né, com chifre, com tudo aquela figura diabólica. Porém, é um espírito muito inferior, né? Ele desejava provocar medo, era um espírito muito endurecido. Mas, a partir de um determinado momento, quando aquele espírito ele é esclarecido, toda aquela figura se desfaz. E ele se mostra tal como ele é, que era um espírito enfermo, um espírito abatido, um espírito necessitado de socorro e de auxílio. Então, é muito interessante, porque há essa transformação durante o atendimento a esse espírito, né? De um espírito endurecido, duro, se apresentando com aquela forma para amedrontar, para um espírito enfermo, um espírito necessitado, um espírito pedindo socorro, né? Então, é interessante isso, porque os espíritos conseguem manipular o seu perispírito e se apresentar na forma que querem dar. Então, agora eu vou passar para o Sérgio, que vai dar continuidade ao nosso estudo. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue entre nós, né? Que a gente possa manter essa harmonia sempre no estudo e fora do estudo. É interessante o estudo de Kardec, eu sempre falo aqui, e meus companheiros também podem compactuar dessa ideia, que Kardec ele bate bastante nas teclas, né? De que naquele assunto, ele enfatiza bem o assunto para que isso fique bem gravado em nossos conscientes, para que a gente possa desenvolver no estudo. E o ensaio teórico sobre as aparições não é nada mais que nossos irmãos já falaram aí, né? Que nós vamos falar do sono, da vidência, da tangibilidade, que é a materialização. Mas o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tentar colocar de uma outra maneira para que não fique assim repetitivo, porque realmente é um estudo que eu convido a todos que leiam o livro, que leiam e anotem as dúvidas e mande para a gente, porque tem bastante dúvidas ali e a gente acaba aprendendo junto. Então, como já foi falado aqui no sono, antes de falar tudo isso, todos nós temos medo de ver espírito, né? Todos nós, que eu digo assim, brincando, né? Generalizando. Mas nós esquecemos que nós somos espíritos. Nós somos espíritos. Espíritos encarnados. O que vai sobreviver a tudo isso? É o nosso espírito. Então, nós somos espíritos. E os espíritos que nos rodeiam, e que nós escutamos barulho, que nós vemos, e que nós sonhamos, são aqueles que nos rodeiam, são aqueles iguaizinhos a gente. São espíritos de pessoas que desencarnaram. Não são espíritos de outro mundo, do inferno,
ou do céu, são espíritos iguaizinhos a gente, cheios de falhas, de erros, defeitos, qualidades, virtudes. Uma hora somos santos, né? Outra hora nem tão santos, outra hora somos um pouquinho egoísta, um pouquinho vaidoso. Então, esses irmãozinhos nossos são iguaizinhos a gente, não tem diferença nenhuma. E a gente ter medo é uma coisa natural, porque quando a gente desconhece, a partir do momento, como disse a nossa irmã aí, que eu esqueci o nome, que a gente começa a compreender exatamente que nós somos espíritos, que esses irmãos não podem nos prejudicar, né? Não podem nos fazer mal, nos podem fazer mal fisicamente, né? Como a Ludmila falou, eles fazem mal dependendo da nossa sintonia. Então, quando nós somos espíritos e temos medo de ver espírito, e como a Ludmila falou, o Humberto falou, todos os dias nós vemos espíritos. Quando a gente vai dormir, o nosso corpo, ao entrar em repouso, os laços fluídicos se relaxam e nosso espírito, dá a impressão que é outra pessoa, né? Nós, espíritos, se desligamos do corpo e vamos se encontrar com outros espíritos. Mas estamos ligados ao corpo por um laço chamado laço fluídico. E é tão interessante que os espíritos, quando nos veem, falam aí, esse aí é encarnado, porque ele vê o laço fluídico. Esse aí não está desencarnado, não, esse ainda é encarnado. Então, e a gente vai se encontrar tanto com espíritos desencarnados, né, que vivem na erraticidade, como espíritos encarnados também, né? Quem sabe a gente não pode estar se encontrando, né, ao nosso pedido, à nossa vontade, para estudar, continuar esse estudo na espiritualidade. Olha que bacana. Então, eu vou me deter nessa possibilidade de que a gente se prepare espiritualmente, moralmente, para que e peça ao nosso mentor espiritual, que é um espírito, que nos leve para participar de um estudo, de um trabalho no mundo espiritual. Olha que bacana. Já pensou a gente já começar a participar de trabalhos no mundo espiritual? Socorrendo, varrendo, limpando, sendo jardineiro, porteiro. Quando a gente desencarnar, a gente já tem um caminho a seguir, já tem um caminho a ir. Já temos um trabalho a continuar. Então, eu costumo dizer que o nosso planeta Terra, o nosso Brasil, principalmente, vamos falar do nosso Brasil. O nosso Brasil é dito pelos bons espíritos que aqui é um hospital das almas. Então, quando nós nos adentramos a uma casa espírita, a uma casa religiosa, e começamos a trabalhar nesta casa, começamos a ajudar, nós começamos a fazer parte dessa seara de Jesus no trabalho em socorro às criaturas humanas e às criaturas desencarnadas. Que sejamos nós o servidor de cafezinho, que é tão importante, servidor da água fluidificada, que é tão importante, ou mais às vezes, do que o palestrante. Porque às vezes, quando você dá uma aguinha ali, beba esta água com fé, que essa água te sirva de remédio, uma palavra de consolo, a recepção. Então, que nós sejamos esses jardineiros. O que é melhor num hospital? A Ludmila trabalha no hospital. O que é melhor? Você trabalhar no hospital ou ter que estar doente do hospital? Então, é melhor nós trabalharmos, ainda que seja um trabalho simples, que nem André Luiz queria lá, André Luiz, ao desencarnar, ele era médico. Ao chegar no mundo espiritual, ao se encontrar no nosso lar, ele queria ajudar, ele queria botar em prática a medicina que ele aprendeu aqui na Terra. Aí os mentores espirituais, calma, André, aqui é outro tipo de medicina. Você quer ajudar? Quero muito ajudar. Deu uma vassoura para ele e uma pá para que ele pudesse recolher os miasmas
daqueles espíritos que chegavam doentes. Por que nós não vamos pedir, então, que ao adormecer, ao sairmos desse corpo e encontrar com esses bons espíritos, sermos os varredores, né, de miasmas, sejamos nós trabalhadores da seara de Jesus e não nós os doentinhos que vamos receber o remédio. Então eu sempre falo isso, nós não precisamos ser o médico, não precisamos ser o diretor do hospital, que sejamos o servidor do cafezinho, da água, mas que sejamos o trabalhador, estejamos do lado de quem trabalha. E a gente só vai construir isso agora, nesse momento que estamos aqui. Nesse exato momento que estamos aqui. É agora que construímos isso. Não é em outra hora, não. Se a gente for esperar isso para depois, quando chegar no mundo espiritual, vamos fazer sim, vamos aprender lá, vamos nos desenvolver no mundo espiritual, vamos sim. Mas nós temos que começar agora. Para não dar trabalho para os bons espíritos, né? Dar menos trabalhos, né? O trabalho nós vamos dar, mas que possamos dar menos trabalho, né? E aí, às vezes nós encontramos sim com nossos entes queridos, nos encontramos com nossos amigos, nos encontramos em estudos maravilhosos, ou às vezes não, conforme a nossa afinidade, como foi dito, nós vamos nos encontrar conforme as nossas afinidades. Qual é a afinidade que você tem aqui na Terra? Você vai dormir, vai sair, vai se desligar dessa prisão, como a Ludmila falou bem falado. Você está livre, você está com plena visão, com pleno sentimento, você consegue perceber o mundo espiritual. Então você está pleno. Não está 100% pleno, porque ainda tem o laço fluido ligado à matéria, mas você está pleno, está livre. O que nós vamos fazer dessa liberdade? Depende do que nós estamos fazendo aqui. Nós não, ao dormir e desprender, nós não vamos virar santo. Ah, virei espírito, vou criar asinhas, auréola. Não, senhor. Vamos continuar fofoqueiro, egoísta. Vamos continuar do mesmo jeito. Ligado à matéria. Mas quando a gente começa a trabalhar isso pouco a pouco, devagarzinho, nesse trabalho homeopático, né? Que é verdadeiro, que quando você cura verdadeiramente. Tirando o homem velho e colocando um homem novo. Aí o nosso mentor espiritual vai dar pulos de alegria, vai nos levar para lugares maravilhosos. E às vezes quando voltamos para o corpo e não lembramos por quê, como a Ludmila falou aí, nós vamos enfatizar mais um pouquinho isso. Quando a gente retorna ao corpo e se religa ao corpo, o perispírito e o espírito religa ao corpo, há uma interferência muito grande na matéria. E por isso, muitas das vezes, nós não lembramos exatamente o que aconteceu. E às vezes lembramos, como a Ludmila deu exemplo aí, que ela queria ver um amigo, que ela queria ter muito conhecido aquele amigo, e lembrou exatamente o que a espiritualidade faz, quando a gente lembra exatamente o que a gente precisava lembrar, que vem aquele conselho bacana, a espiritualidade vai ali, dá uma limpeza naquela influência material, e aí a gente lembra exatamente o que aconteceu durante a nossa viagem astral. Na verdade, é uma viagem astral. É o que nós vamos fazer depois que desencarnar. Vamos estar junto com todos eles. Então, quando Jesus disse lá, reconcilia-te agora. Reconcilia-te agora. É agora, o momento é este. Não deixe para depois, porque depois nós vamos encontrar com aqueles desafetos. Esse é o momento. Mas ele não quer falar comigo mais. Eu perdoo ele. Eu vou amá-lo, eu vou orar por ele. Quem sabe um dia ele vai me perdoar também. E a gente emitindo essa energia boa para esses irmãos, com certeza ele vai receber isso. E ao encontrarmos, ele vai encontrar menor resistência. Porque existe ali o amor divino, o amor de irmão para irmão. E na visão mediúnica, na visão do vidente, né, quando ele percebe um espírito,
como o Humberto já falou, a gente não vê com nossos olhos. Não adianta fechar o olho, não. A gente vê com o olho da alma. E sempre, meus irmãos, nós que estamos aqui, eu que estou aqui agora, sempre que nós falamos, o primeiro a ser atingido somos nós, porque o nosso ouvido está mais próximo do que nós falamos. Então, nós somos, tudo que nós falamos para vocês é para a gente também. Tudo na vida, tudo que a espiritualidade permite que aconteça, barulhos, vidência, tem uma finalidade. A finalidade pode ser porque nós estamos afastados de uma casa espírita, afastados de Deus, afastados da sua religião, como disse um irmão meu que é evangélico, que frequentou a casa espírita porque estava passando por problemas de vidência, de barulhos, e ao melhorar ele falou: Sérgio, eu sou obrigado agora a continuar aqui na casa espírita? Eu falei: não, siga a sua missão lá na casa evangélica. Você não gosta de ir lá? Não, é porque eu gostaria de continuar lá. Então, é lá que você tem que estar. Você não aprendeu sobre isso? Outros irmãos seus também passarão por isso. E você vai ter como explicar. E assim aconteceu. Outros irmãos lá da casa evangélica começaram a ter barulhos, vidência, viagem astral, e ele conseguiu explicar através do espiritismo. Isso aí é o amor entre as religiões. Nós temos que amar uns aos outros, independente de religião, independente de credo, independente de cor, independente de nada. Nós temos que amar. Então, quando o médium vidente, ele percebe ali, como o Humberto falou, às vezes, uma forma vaporosa, um vulto, uma silhueta, e muitas das vezes, ao ponto de ver aquela pessoa tão perfeitamente que o confunde com a pessoa viva, né? Viva, encarnada. Chico Xavier é um exemplo. Chico Xavier, Divaldo, já foi falado aí. Chico conversava com o mentor espiritual dele como se estivesse conversando com o Humberto aqui. Até mais perto, não, Humberto? Que agora a gente só está conversando pro vídeo, mas ele conversa direto com o seu mentor espiritual e outros espíritos. Divaldo. Então, irmãos nossos da casa espírita também, que a gente conhece, que conversa com os espíritos tranquilamente, porque já conheceu o seu papel na casa espírita. E na tangibilidade, né, como o Humberto falou também, quando o espírito se materializa, a gente já sabe, já aprendeu, que para isso tem que haver uma perfeita sintonia entre os fluidos do médium com o do espírito. Tem que ter uma harmonia perfeita. Isso é uma coisa mais rara. Como eu já citei aqui, lá no Frei Luiz, existe sessões de materialização. Até o doutor Paulo César Frutuoso, ele tem um livro chamado Espíritos Decaídos e Materializados. Quem quiser ler esse livro, é muito interessante. Ele não mostra os espíritos, porque são espíritos que passaram por momentos difíceis, mas eles vêm contar a sua história. E foram ali para o Frei Luiz pedir socorro a Frei Luiz para que sejam tratados. Para vocês terem uma ideia do que é um espírito profundamente arraigado na ignorância. Tem alguns espíritos que ali se apresentaram em Frei Luiz pedindo socorro, que há séculos eles continuam com a mesma roupa de carrasco. Ele não consegue se libertar daquela roupagem. E aquilo traz aquela angústia. E aí Frei Luiz, com os bons espíritos, se colocam em ajuda a todos os espíritos. Então, tudo o que acontece na casa espírita é porque tem uma finalidade de socorro aos espíritos, de nos alertar o porquê que isso está acontecendo conosco, aonde nós estamos onde nós estamos falhando. Nós esquecemos que muitas das vezes, né, nós, lá no mundo espiritual, planejamos ajudar na casa espírita, ou em casa religiosa, ou no orfanato, independente de religião, e às vezes com a comodidade, com o materialismo, com o dinheiro, com a luxúria, a gente deixa tudo de lado.
e aí essas coisas vêm, muitas das vezes, a nos despertar. Então, não precisa ter medo. Basta estudar. Crer em Deus. Crer no seu mentor espiritual. Que tudo passa. E como passa, eu passo também a palavra ao nosso irmão Humberto, para dar continuidade. Nós vamos estar encerrando, mas tem um comentário aqui da Aline, Sérgio, que, como se diz, o Espiritismo não é uma religião do futuro, e sim o futuro das religiões. Viva a ciência, amigo Sérgio. Perfeito. A doutrina espírita não está aqui para transformar as pessoas em espírita. Está aqui para ajudar a humanidade a evoluir e a sofrer menos, a ter mais justiça. Essa é a finalidade do espiritismo. Perfeito, amigo. Obrigado. Tá, então, a gente está encerrando aqui o nosso estudo. Eu vou fazer uma oração aqui para a gente terminar, tá? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos. Rogamos ao Senhor que nos ampare, que nos auxilie nessa jornada de evolução, de progresso, e que possamos estar contigo também, Senhor. Pedimos muitas bênçãos nesse instante a todos os corações que estão aflitos, que estão passando por dificuldades inúmeras, que o Senhor possa aliviá-los, fortalecê-los, renovando a esperança, a paz em cada um. Que nós também possamos estar contigo, sendo pacientes, sendo tolerantes com as pessoas ao nosso redor e também conosco mesmo, perdoando as faltas dos nossos irmãos e também as nossas, buscando, Senhor, ser útil onde pudermos ser, levando o consolo através da palavra, através da ação no bem. E que a paz esteja com todos, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Então, desejamos uma boa semana a todos, uma ótima noite e até segunda que vem.